Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, aleluia, amém. Efésios capítulo 4 versos 1 ao 32. Novo Testamento, vida do Pai. Eu, no entanto, o prisioneiro do Senhor, clamo a vocês que andem numa maneira que seja digna da vocação ao qual vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, pacientemente suportando uns aos outros em amor. Sejam diligentes em manter a unidade do Espírito, pelo elo da paz. Existe um corpo e um espírito, assim como vocês também foram chamados numa única esperança do seu chamamento. Há um só Senhor, uma só fé, um único batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, através de todos, e em todos vocês. Mas a cada um de nós foi dada graça correspondente à medida do dom do ungido. Assim ele disse: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Salmo 68 verso 18. Ora, quão importante é ele subiu, senão que também desceu pela morte, aos lugares mais baixos da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima dos céus, para que ele cumprisse todas as coisas. E ele deu, como servos dos chamados para fora, alguns para serem enviados, alguns profetas, alguns proclamadores das boas novas, alguns pastores e instrutores para o aperfeiçoamento dos que foram separados por Deus para o trabalho de servir. Para a construção do corpo do ungido. Estes servos devem atuar, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus em um homem espiritual completamente amadurecido, até a medida da estatura da plenitude do ungido. Isso é assim para que não sejamos mais como crianças jogadas para lá e para cá por todo novo vento de doutrina, práticas, fenômenos, etc. Pelas táticas enganosas de homens que, por falsa sabedoria, nos levam ao erro de tornar a vida espiritual num método, mecanismo, forma ou sistema. A palavra grega aqui é o vento ou espírito, demonstrando claramente que há inteligências espirituais malignas e poderosas por trás de muitos movimentos ou ondas que passam pela igreja, mudando o foco de Jesus para outras coisas. Entre elas se incluem, mas não se limitam apenas a estes: práticas, fenômenos, experiências, a pronúncia correta do nome de Jesus, etc. A palavra grega literal aqui é metodeia ou método. Um erro extremamente comum é cometido por aqueles que tentam substituir uma comunhão íntima com o ungido, o que envolve segui-lo por algum tipo de caminho, método de instrução, sistema de crença, estrutura autoritária, prática, fenômeno, etc. que supostamente nos torna agradáveis a Deus. Tais coisas são frequentemente associadas com os ventos ou movimentos citados acima. Mas por falarmos o que é verdadeiro em amor uns aos outros, devemos crescer em todas as coisas nele, que é o cabeça, o próprio ungido. É a partir dele que todo o corpo está sendo ajustado e posto junto, através da vida que cada membro distribui aos outros de acordo com o funcionamento de cada parte individual, suprindo sua porção. Isso é o que faz o corpo crescer à medida que se autoconstrói no amor. Portanto digo e estou seguro de que esta exortação vem do Senhor, que vocês não mais devem andar como andam os gentios, isto é, na futilidade de seus próprios raciocínios intelectuais. Já que o entendimento deles é obscurecido, eles estão afastados da vida de Deus. Isso é por causa da ignorância que está neles, que vem da dureza de seus corações. Estes que pararam de se preocupar com o que é certo ou errado se entregam a condutas imorais, para avidamente praticar todo tipo de impureza sexual. Mas isso não é o que vocês têm aprendido com o ungido, se de fato é verdade que vocês o têm ouvido e foram ensinados por ele.
Assim, de acordo com a verdade que está em Jesus, em relação à conduta que tinham anteriormente, vocês devem afastar a velha vida humana, cuja corrupção é exposta pelos seus anseios carnais e ilusórios. Permitam que o Espírito renova a sua mente. E vistam-se com o novo homem que, correspondendo à própria natureza de Deus, foi criado por nascer dentro de vocês em justiça e na verdadeira santidade. Dessa forma, livrando-se do que é falso, todos devem falar a verdade de Deus com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se você estiver com raiva, ainda assim, não peque. Não deixe que o sol se ponha enquanto você ainda estiver com raiva, dando assim ao diabo uma brecha. Que aquele que era um ladrão não roube mais. Antes, que ele trabalhe duro, trabalhando com suas mãos em alguma ocupação respeitosa, para que venha a ter algo para dar aos outros necessitados. Que nenhuma palavra degenerativa saia da sua boca. Mas se você falar, diga algo edificante, de acordo com a necessidade do momento, para que, com isso, transmita graça àqueles que estão ouvindo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com suas palavras ou ações, pelo qual vocês foram selados para o dia da libertação dos seus corpos físicos. Que todo ressentimento, exibição de temperamento, raiva, reclamação e crítica sejam postos de lado por vocês, junto com toda vingança. Sejam gentis uns com os outros, de coração sensível, perdoando uns aos outros, assim como Deus também lhes perdoou no ungido.